Boa noite. Boa noite. Tudo bem? O pessoal já está começando a entrar. A família tem que entrar também, né? Isso aqui é igual política. Tem que ter voto pelo menos da família, né? Tem que garantir o quórum. Já fui lá embaixo, tomei um banhozinho, passei perfume. Vocês estão sentindo um cheirinho bom aí de perfuminho? Estou me preparando aqui, ó. Ainda faltam 2 minutinhos para a gente dar início. Boa noite, Wilson. Você é sempre uma querida, né? Olha que delícia. Falta só 1 minutinho. A gente já vai dar início aí ao estudo desta noite. Boa noite, Carol. Pia. Só mais uns segundinhos. 8 horas. Boa noite a todos. Que a gente possa ter alguns momentos de boas inspirações, para que juntos sejamos brindados com ensinamentos para a nossa vida, né? Antes da gente entrar propriamente na palestra, eu me lembrei hoje de um conto, né? Que guarda uma pertinência interessante com o nosso tema. A felicidade não é desse mundo. E eu acredito que esteja até gerando uma certa curiosidade, né? Não, como é que vai ser abordado esse assunto? Afinal de contas, a felicidade é tudo que a gente espera. Mas, na verdade, nós temos uma responsabilidade muito maior do que nós imaginamos com relação aos nossos sentimentos. E aí, para introduzir, nós vamos falar então da história de um reinado antigo, quando na época havia aqueles sábios, né, que orientavam os seus reis, e um determinado rei tinha um sábio que era especialmente talentoso. Ele realmente era um sábio diferenciado. E aí
Por ser assim, esse sábio estava em outro reinado, aconselhando outros reis. E o rei para o qual ele prestava serviço, e inclusive era amigo pessoal, estava em uma caçada. E durante esta caçada, na época arco e flecha, ele se embolou um pouco lá na hora de soltar a flecha e perdeu um dedo. O rei ficou muito deprimido, voltou para o castelo e solicitou o retorno do sábio, que quando entrou no salão já entrou falando: "Ô, meu rei, como é que tá? Tudo bem por aí?" Todo animado, né? E aí o rei achou aquilo meio esquisito e falou: "Você já está a par do que está acontecendo?" E o sábio disse: "Sim, senhor, fiquei sabendo do seu acidente." E o rei: "Mas e o que você tem a me dizer sobre isso?" O sábio pensou e falou: "Meu rei, nem tudo que é bom. Nem tudo que é ruim. Depende do que vem depois." E aí o rei ficou meio acabrunhado, que ele não entendeu bem o que o sábio quis dizer com aquela resposta, e falou: "Meu amigo, tudo bem e tal, mas eu não entendi nada. O que você quer dizer com isso?" E o sábio repetiu a frase, o rei se aborreceu e mandou prender o sábio no calabouço. Só com pão e água. Uma semana depois, o rei falou: "Pode chamar o sábio lá de novo." E o sábio entrou na sala todo animadinho: "Ô, meu rei, tudo bem?" Aí o rei falou com ele: "E aí, sábio, você teve uma semana para pensar, e o que você tem a me dizer?" E ele repetiu: "Nem tudo que é bom, nem tudo que é ruim. Depende do que vem depois." Rapaz, o rei ficou bravo. Ficou muito bravo. E mandou prender o sábio no calabouço novamente, só com água. E depois de uns 10 dias já preso, o rei, desconsolado, resolveu então ir fazer o que ele mais gostava, que era caçar. E voltou para a caça. Chegando lá, no descampado, ele foi capturado por uma tribo de canibais que levaram o rei para a aldeia e começaram a preparar ali a refeição. Só que naquela tribo tinha uma hierarquia e tinha o pajé que tinha que abençoar a caça. E aí, quando o pajé chegou lá, o rei, que não tinha um dedo, foi rejeitado, porque ele era imperfeito e isso poderia trazer má sorte para a tribo. Soltaram o rei por causa da falta do dedo. E aí o rei não sabia nem como, né, ia chegar no castelo e conversar com o sábio, porque ele tinha entendido o recado do sábio. Chegando no castelo, pediu para soltarem o sábio. E o mesmo chegou no salão todo alegre, magrinho, raquítico, mas alegre. "Ô, meu rei, como é que está o senhor?" O rei contou para ele toda a história, abraçou, pediu desculpa e falou: "Eu finalmente entendi o seu ensinamento, sabe? Mas tem uma coisa que está ainda me incomodando. Você ficou preso aí esse tempo todo. E aí?" Aí o sábio respondeu: "Olha, meu rei, se eu tivesse ido caçar com o senhor, eu que sou perfeitinho, não tinha voltado." Ou seja, nem tudo que é bom, nem tudo que é ruim. Depende do que vem depois. E aí, nesse aspecto, dentro desse contexto que a gente acabou de narrar, fica muito fácil entender essa moral dessa história, porque a gente tem início, meio e fim da história. Nas nossas vidas, nós estamos no meio, né? Já começamos, estamos no meio, mas estamos muito longe do final. E algumas revelações só vão ser trazidas para nós depois dessa encarnação, quando estivermos no mundo espiritual, capazes de ver as nossas histórias pretéritas e entender o motivo deste ou daquele ou daquela situação que vivenciamos. Sendo assim, o que nos cabe hoje é trazer uma reflexão no sentido de que temos que ter fé. Temos que acreditar muito que o nosso Criador, o nosso Deus, não nos fez com o propósito de nos castigar. Ou seja,
todas as circunstâncias, situações que nos acomete é exatamente do tamanho ou na proporção que nós precisamos e merecemos para nos tornar pessoas melhores. Sendo assim, aquelas situações que nos faz ficar triste, chateado, questionando às vezes, inclusive, a justiça divina, elas são exatamente o que a gente precisa. O que nos falta realmente é capacidade de compreender, né? Ter olhos para enxergar, ouvidos para ouvir. Isso é que nos falta. E esta capacidade de reconhecermos-nos como incapazes ainda de perceber e entender quais são realmente os desígnios divinos é muito importante para que a gente comece a questionar, a ponderar sobre qual é a verdadeira missão a ser cumprida. Nós ainda vivemos em um planeta de provas e expiações. Significa dizer que nós ainda precisamos evoluir muito para chegar no meio do caminho. Porque aqui o mal ainda prevalece sobre o bem. Quando chegarmos no nosso mundo de regeneração prometido, o mal e o bem vão estar equilibrados. O que significa dizer que a gente vai estar no meio do caminho. Com isso, dá para nós afirmarmos que agora ainda não chegamos nem na metade. Ou seja, ainda nos falta muito a ser percorrido, a ser compreendido, a ser aceitado. E enquanto nós mantivermos com a sensação de prepotência, de orgulho, de vaidade, nós não teremos capacidade / humildade para entender os desígnios de Deus. Porque sempre nos colocamos em primeiro plano, achando que as coisas que estão ao nosso redor, elas são e existem por nós e só por nós. É bem verdade que o nosso Criador nos presenteou com um planeta maravilhosamente bonito e que é para nós, mas para todos nós, não de forma única e exclusiva para um de nós. E essa percepção, ela nos traz a possibilidade de entender melhor o que nós estamos preparando para o estudo de hoje. Nosso tema: a felicidade não é desse mundo. E aí a gente pode até ampliar um pouco, porque nem nós mesmos somos desse mundo, né? Eu brinco muito dizendo que somos todos ETs, extraterrestres. Muitos de nós já vivenciou experiências encarnadas em outros planetas, né? E estamos aqui de passagem em um planeta muito promissor, num momento muito importante desse planeta de transformação planetária. Paralelo com a nossa evolução pessoal e íntima, evolução moral, paralelo a isso, existe a evolução do próprio planeta, e que tem uma importância significativa. E quando nós falamos da felicidade, a gente começa a entender a ponderação sobre exatamente o quão nós estamos adiantados ou atrasados em relação ao ponto onde queremos chegar. É complexo. Não tem nada fácil. Se fosse fácil, a gente não teria que ter tantas encarnações, não é verdade? Então vamos lá ao nosso tema. Licença para colocar aqui meu auxílio. Em sentido amplo, a felicidade é vivência plena do bem, ausência total do mal. Aspiração de todo ser humano. Todos buscam a felicidade, porém por caminhos diferentes. Uns imaginam encontrá-la na posse das riquezas,
porque supõem que o dinheiro tudo compra. Outros procuram encontrá-la nos prazeres sexuais, nas diversões, passeios, na glutonaria, no prestígio, no poder. No entanto, confunde-se o termo felicidade com bem-estar. O bem-estar é a posse de bens materiais que dão mais conforto. A felicidade é mais ampla, porque envolve a realização do ser espiritual. E olha que interessante. Esse bem-estar, que muitas vezes nos faz fazer uma confusão com a felicidade, é de importante, de grande importância na nossa evolução moral. Porque o bem-estar nos dá uma pequena percepção do que seria felicidade. E aí eu convido vocês a esta reflexão. Nas vezes que, por um desses motivos aqui, posse de riqueza, prazeres sexuais, diversões, passeios, glutonaria, prestígio ou poder. Nesses momentos, nós, quando estamos nele, nos sentimos plenos. Olha que interessante a reflexão que estou convidando vocês. A gente tem aquela sensação assim, nossa, isso foi um presente de Deus. Olha que comida maravilhosa. Olha que situação agradabilíssima. Que bom poder ter o privilégio de ter condições financeiras para esse passeio. E isso, de fato, dá aquela sensação de, nossa, que felicidade. Mas nós sabemos que, às vezes, no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou às vezes um período um pouco mais longo depois, nós já estamos novamente com as nossas questões a serem resolvidas. Com aquela situação de mal-estar, de não entender bem por que isso está acontecendo comigo, às vezes uma notícia desagradável, às vezes o falecimento de alguém muito amado, às vezes o rompimento de uma relação duradoura. São questões que nos levam a questionar aquela pseudo-felicidade que sentimos. E aí nós temos certeza, então, que não era felicidade completa, absoluta. Como diz aqui, ausência total do mal. Mas qual a reflexão, então, que eu trago? Imaginem aquela sensação que por hora sentimos, momentaneamente, enchendo os nossos corações em tempo integral. O dia todo, o ano todo, a vida toda. Essa é a promessa aos espíritos que se encontram no mundo elevado. E deve ser uma coisa fantástica de se sentir. Porque esse bem-estar, o qual nós podemos experimentar em alguns momentos, já é tão bom. Imagina a felicidade real, plena. E aí, qual é a parte mais interessante disso tudo? Quando a gente encontra esse momento, e isso eu estou apenas supondo, né, gente? Quando a gente encontra esse momento de felicidade plena, nada será mais capaz de nos deixar acabrunhados ou tristes. Vou dar um exemplo. Madre Teresa de Calcutá. Aquela senhora maravilhosamente bondosa e feliz. Ainda não uma felicidade plena, mas uma felicidade bem mais completa do que a nossa, nós outros, né? Madre Teresa escolheu uma vida de muitas dificuldades. Uma vida onde ela se enfronhava lá no meio das pessoas doentes, pobres, miseráveis, e ela então lidava com odores fortíssimos, lidava com doenças desagradáveis, como a lepra, lidava com pessoas em estado deplorável, mas sempre feliz.
Tem uma passagem que diz que quando ela tratava um braço doente de um leproso, apareceu-lhe um senhor e disse: eu não faria isso nem por 1 milhão. E aí, Madre Teresa levantou os olhos, sorriu e disse: eu também não. Estou fazendo isso por amor. Olha, gente, como a situação é complexa. Dentro daquela diversidade toda, Madre Teresa estava feliz. Teve outros exemplos? Há quem se sinta feliz quando pega a sua bicicleta e faz aí um trajeto de 80 quilômetros. Olha, para mim seria um castigo. Imagina se eu tivesse que ir de bicicleta a Resende e voltar. Certamente eu não seria uma pessoa feliz. Outros de nós se sentem felizes lá. Da mesma forma que acontece com o velejador, que resolve atravessar, imaginem isso, resolve atravessar o Oceano Atlântico, sozinho, num veleirozinho. Aquela é uma situação de solidão, balanço, fome, escassez de comida, escassez de água. É uma situação climática extrema, desconforto para dormir, falta de espaço. Certamente a maioria de nós não se sentiria feliz em um ambiente desse. Ao contrário, o velejador ali está feliz. O que eu quero dizer com esses exemplos? Que quando nós estamos preparados para entender o que significa uma evolução moral, espiritual, quando a gente consegue entender que tudo que nos acomete aqui no planeta Terra são situações necessárias para o nosso desenvolvimento, nós temos exatamente aquilo que a gente precisa ou merece. Quando a gente consegue entender isso, nós conseguimos diminuir o peso que as circunstâncias adversas exercem sobre nós. Não que ela vá não que ela vá cessar, não vai acabar. Aquela sensação de incômodo e desconforto diante de uma situação que a gente não quer vivenciar, ela vai permanecer. Porém, a nossa consciência, a nossa capacidade de aprendizado, a nossa capacidade de reflexão sobre a situação nos trará, de certa forma, um conforto, um alívio. E aí vemos outro exemplo. É conforme um estudante, por exemplo, de medicina. Ele se propõe a ser médico. Bom, já escolheu um caminho bem difícil na sua própria vida, né? Porque vai ter que estudar muito mais do que a média das pessoas, vai ter que pagar uma faculdade muito mais cara do que a média, e quando entrar nessa faculdade, vai ter que... Porque é aquilo que eu falo. Algumas profissões, quando você se forma, se você não for um bom profissional, o único atingido vai ser você mesmo. Porque um profissional medíocre numa área qualquer, ele simplesmente não vai se colocar no mercado de trabalho e está se prejudicando. Agora, o médico não tem a possibilidade de ser um profissional mais ou menos. Ele tem que saber o que está fazendo. Apesar de a gente encontrar alguns por aí, mas não é disso que estamos falando. Então, ele vai ter que se empenhar muito. E vejam, ele não está se importando por essa trajetória mais difícil, porque ele tem um objetivo lá na frente. E é exatamente disso que estou falando. Quando nós entendermos a necessidade da nossa trajetória, dos encalços que existem nela, dos obstáculos, nós vamos perceber que passar por eles com amor no coração, com resiliência, com sabedoria, é a melhor forma. Há alguns entre nós que se rebelam diante de situações adversas, que inclusive questiona
A justiça divina. Se Deus é justo, por que estou passando por isso? Muitos de nós fazem essa pergunta. E o nosso tema, quando propõe a felicidade não é deste mundo, ele está nos dizendo, meu amigo, fique calmo. Você não está aqui para ser feliz. Você está aqui para aprender a ser melhor. Ora, e como assim, então, eu sou feliz? Eu tenho muitos momentos de felicidade. Isso faz parte do nosso aprendizado. Porque se a gente não conhecer a sensação da felicidade, seja ela um bem-estar momentâneo por as questões materiais que nos acometem, como que nós vamos almejá-la sem sequer saber do que se trata? Vejam, a didática divina é perfeita. Ela nos traz a oportunidade de ter a sensação de felicidade para que a gente queira persegui-la. E durante as nossas existências nesse plano, a gente vai entendendo aos poucos que as coisas que aqui acontecem têm o objetivo de nos ensinar e nos orientar, não de castigar. Porque, veja, conforme o slide que lemos aqui, as sensações que a matéria pode nos trazer não são de felicidade, são de bem-estar. O único que sente felicidade plena é o espírito. Então vamos pensar. O nosso espírito está se preocupando com o carro que nós temos? O espírito não precisa de carro, gente. O espírito consegue viajar daqui para São Paulo em alguns segundos, de uma maneira muito mais confortável do que o melhor carro que nós pudermos ter. Nosso corpo é um limitador ao nosso espírito. Então, tudo que o nosso corpo ama fazer e sentir, para o nosso espírito é vulgaz. É uma coisa que não faz diferença. Então, se a felicidade é própria do espírito, nós precisamos começar a refletir o que é que seria possível de fazer o nosso espírito feliz. E aí eu lembro muito de Chico Xavier, que nos dizia é um lema espírita, mas que Chico Xavier encampou e levantou a bandeira, né? Fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é algo que, quando praticamos, está proporcionando ao nosso espírito a possibilidade de ser feliz. Gente, a sensação de dever cumprido, só quem pratica é que sabe. Veja que eu estou agora ampliando um pouco mais. Eu não estou falando só da caridade. O tal aluno de medicina que passou no vestibular numa federal. Que sensação de dever cumprido, né? O indivíduo que pretende emagrecer e consegue, no final de 3 meses, reduzir 5 quilos no seu peso. É a mesma sensação de dever cumprido. São coisas íntimas. Cada um de nós traz consigo aquelas metas que precisam ser preenchidas, combatidas, alcançadas, melhor dizendo, né? Muitos de nós traz ainda características de orgulho, de vaidade, de egoísmo, que precisam ser trabalhadas. E é dentro da conquista disso que vamos começando a entender e a encontrar o verdadeiro sentido da felicidade. E é tão engraçado tudo isso, é tão complexo também, porque, veja bem, muitas vezes a gente busca algo por muitos anos e quando alcança, em muito pouco tempo, deixa de estar incorporado. Abandona esse plano
e vai para o plano espiritual. E aí a gente descobre que o importante não era aquilo que a gente perseguia, e sim a forma que a gente se portou para chegar onde queríamos. E é tão complexa essa situação, porque vejam vocês, quando a gente está vivenciando a encarnação e alguém que amamos desencarna, o nosso sentimento de perda é irreparável. Eu já vivenciei a ida para o plano espiritual de meu pai e já vivenciei a ida para o plano espiritual da minha mãe. E eu digo para vocês, quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. É um vazio que dá no peito sem explicação. Enorme. E aí, o fato é, perdemos um ente querido. E quando a gente desencarna, reflitam, nós perdemos todos os entes queridos, todo o patrimônio, todos os bens. Pensa o que é você acordar no mundo espiritual sem a sua roupa de marca, sem a sua bolsa, sem o seu carro, sem todas as pessoas que amamos. A gente acorda lá e não tem mais acesso a nada disso. Imagina, se a gente não chega lá com um certo preparo emocional e moral para entender o que está acontecendo, complica. Complica, e aí a gente vai ficar como André Luiz, né? Bebendo água e ficando com a boca cheia e tendo sentimentos controversos por muito tempo, até que a gente se readapte àquela circunstância. Por que estou falando sobre isso? Para que a gente, através de reflexão íntima, e isso é individual, tá, gente? Aliás, a situação é muito interessante, né? Porque a nossa responsabilidade de evolução é individual, mas jamais conseguiremos fazê-lo fora do contexto social. É uma dicotomia perfeita, né? Mas vamos lá. Eu vinha dizendo da importância de refletirmos sobre as questões do mundo espiritual. Porque se a gente não começar a parar um pouco e pensar sobre essas questões, vejam, é bem compreensivo que nós estejamos nos ocupando das questões materiais da vida. Nós precisamos trabalhar, a gente precisa se vestir, a gente precisa de um certo conforto, a gente precisa do mínimo necessário. E isso é pertinente com o nosso momento atual encarnado. A gente precisa satisfazer as nossas necessidades corporais, físicas. Mas o nosso convite aqui é para que a gente guarde um pouquinho do nosso tempo para as questões espirituais. Que a gente reflita só um pouquinho de vez em quando. Não precisa ser o dia inteiro, não precisa ser toda hora. Sobre como é que o nosso espírito se portaria diante dessa situação. Vejam, existem situações adversas na vida que o nosso corpo tem uma postura diante. E eu estou pedindo, vamos refletir como o nosso espírito se portaria. E a diferença é imensa, tá, gente? Imagine-se numa orgia alimentar. A gente vai naquela churrascaria top e contrata um rodízio e está ali naquela... para quem gosta de carne como eu, isso é top, né? Então você está ali se enfarando. Esse é o seu corpo. Como estaria o seu espírito? Se você estivesse no mesmo lugar, em espírito, assistindo alguém a comer aquele monte de carne. Um espírito que seria capaz de vivenciar o sentimento daquela carne, daquele boizinho abatido, daquela
daquele franguinho abatido, daquele porquinho abatido. Percebem como a visão do nosso espírito diante da mesma situação é muito diversa da visão do nosso corpo? Vamos pensar num outro exemplo. Imagina você fisicamente indo numa concessionária e tirando o seu primeiro carro 0 km. Que satisfação, né, gente? Que maravilha. E o seu espírito? Olhando aquela situação e lembrando que você deixou de socorrer um irmão, uma mãe, um idoso da sua família, um vizinho faminto, para chegar ao ponto de ter dinheiro para comprar aquele carro que você não vai levar para o mundo espiritual. E aí o espírito olha aquilo e fala, puxa vida, você está perdendo o seu tempo. Então, qual é o convite? Quando a gente começar a se sentir muito feliz em algumas situações, vamos refletir e pensar como estaria o meu espírito diante disso. E da mesma forma, e totalmente diverso, quando a gente estiver muito triste, porque perdeu alguém, porque perdeu o emprego, porque rompeu um relacionamento, vamos tentar lembrar como está o seu espírito diante daquilo. Porque o foco é diferente e as coisas vão mudando. Nosso mundo é de provas e expiações. Como que a gente sabe se a gente está sendo provado ou espiado em certas situações? É muito simples, é muito simples. É só você perceber qual é a sua reação diante de. Se você ficou revoltado, certamente é uma expiação. Se você entendeu aquela situação adversa e manteve-se calmo, é uma prova. E que nesse caso você conseguiu superar, né? Porque em outros casos, quando a gente não consegue, aquela que seria uma prova se transforma numa expiação. Mas vamos seguir aqui. No entanto, confunde-se o termo felicidade com bem-estar. O bem-estar é a posse de bens materiais que dão mais conforto. A felicidade é mais ampla, porque envolve a realização do ser espiritual. Nosso planeta ainda é atrasado. Considerando-se as possibilidades do universo, é mundo de provas e expiações. E aqui o mal ainda predomina sobre o bem. A felicidade completa pertence a mundos mais evoluídos, em que a fraternidade universal é regra. Gente, fraternidade universal. Olha que lindo. Imagina o dia que nós conseguirmos ser fraternos, igual somos com um irmão amado, com um amigo do coração, com filhos, com todas as pessoas do mundo, inclusive com aquelas que ainda nem conhecemos. Olha que coisa linda que seria. Imagina você se preocupando com a fome do próximo. Aí alguns vão pensar, mas eu me preocupo. A gente pensa que preocupa, né, pessoal? A gente faz campanha de alimentação, a gente faz doações, a gente faz uma série de questões que, de fato, diminuem um pouco o sofrimento de outros. Mas a fraternidade verdadeira é aquela que, quando você está com fome e ganha um pão, você divide a metade do pão com o irmão que também está com fome, mesmo sabendo que a sua fome não será saciada com apenas metade daquele pão. E isso é muito diferente daquilo que nós viemos fazendo no nosso dia a dia, que seja
doar aquilo que não nos faz falta. Campanha do agasalho. A gente vai lá no guarda-roupa e começa a tirar aquelas roupas. Campanha do agasalho. Aí você vai lá, abre o guarda-roupa, tá lá aquela jaqueta de couro que a sua esposa deu semana passada para você. Linda, maravilhosa. E você fala, eu vou doar essa, porque é a que eu mais gosto. Você vai ter dois problemas. Primeiro com a esposa, né? Vai falar, caramba, eu dei para ele e ele já está doando. Mas o outro problema é que você não vai ter mais uma jaqueta de couro. E isso, gente, fica tranquilo, porque isso é natural e normal. Esse sentimento que nos acomete de abrirmos mão apenas daquilo que nos sobra, daquilo que é excedente para a caridade, é um sentimento natural do nosso planeta de provas e expiações. Está tudo bem. Não estou aqui criticando ou questionando esse tipo de atitude, porque ela é pertinente para para o nosso momento, para a nossa fase planetária e espiritual. Eu apenas estou trazendo informações e questionamentos para que a gente gere uma reflexão íntima e pessoal e comece a entender verdadeiramente aonde a gente precisa chegar. Porque se eu conheço o caminho a ser trilhado para chegar aonde eu quero, eu começo a fazer isso com um pouco mais de consciência, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de resiliência. O mundo é lindo, é maravilhoso, nosso planeta é fantástico, mas ele é uma escola. E ele não é uma escola de engenharia, arquitetura, direito, nada disso. Ele é uma escola de vida. O mundo é a nossa faculdade espiritual. É onde o nosso espírito escolheu estar para aprender. Tudo que envolve a nossa existência num planeta físico, a fome, o frio, a dor, a necessidade de estudar, a necessidade de evolução, tudo isso tem uma importância ímpar no planejamento divino. Aqui nós vamos aprender muita coisa intelectualmente necessária e vamos nos tornar moralmente em seres perfeitos. Mas o nosso intelecto também é uma importância fundamental, porque é com esse desenvolvimento intelectual que poderemos dar aos nossos amigos de vivência planetária mais conforto, tirando a dor em alguns momentos. Então a gente precisa traçar essas reflexões. Pessoal, entenda. Essa é uma caminhada, é bem complexo isso. Essa é uma caminhada extremamente individual, mas que a gente só vai conseguir no contexto social. O que significa isso? Significa que não adianta eu querer fazer nada na vida de nenhum ser humano que não seja eu mesmo. Eu só posso construir algo moralmente falando dentro de mim mesmo. Eu não tenho ingerência na vida nem dos meus filhos. Entende isso? Muitas vezes a gente fica cheio de vontade de salvar a vida de A, de B, de C, com ensinamentos, com palavras bonitas, com conselhos, são todos em vão. Nós só podemos fazer, de fato, alguma coisa por nós mesmos. Por isso eu sempre vou bater nessa tecla. Vamos refletir. Vamos refletir em cima dos ensinamentos do Espiritismo. Por que do Espiritismo? Porque nós somos espíritas. Quem for católico, reflita em cima dos ensinamentos do catolicismo.
Quem for evangélico, reflita em cima dos ensinamentos evangélicos. O nosso irmão Chico Xavier foi muito feliz quando respondeu, ao ser questionado, qual a melhor religião que existe. Ele respondeu claramente: aquela que te faz uma pessoa melhor. Então, você que escolheu o seu caminho, abrace-o com amor e reflita sobre os seus ensinamentos. Não é à toa que cada um de nós está em um contexto. Aqui dentro da Casa Espírita, o nosso contexto é o Pentateuco de Kardec. Nós precisamos abrir esses livros, lê-los e estudá-los e refletir em cima daquilo que está sendo dito ali. Porque, vejam bem, Kardec, quando codificou essa doutrina magnífica, o objetivo dele não era emocionar-nos com palavras bonitas. Não. O objetivo dele era ensinar-nos. O objetivo do Pentateuco codificado por Kardec, que não é um objetivo de Kardec, é um objetivo do plano iluminado, já que eles escolheram esse caminho, Kardec, para codificar, o objetivo é nos dar a oportunidade de entender melhor o motivo da nossa presença nesse planeta. Vamos lá. A felicidade pode ser encontrada no mundo interior, como consequência do dever retamente cumprido, e que naturalmente trará felicidade além da vida material, na espiritualidade. A felicidade absoluta não é possível enquanto o ser espiritual que somos não aprender a cumprir a lei básica de amar ao próximo como a si mesmo. Porque, sendo regidos pela lei de ação e reação, é impossível ser feliz quando alguém sofrer perto de nós, muitas vezes por nossa culpa ou omissão, e é impossível ser feliz quando agimos no mal e recebemos de retorno o mal. Olha isso que interessante. Muitas vezes a gente está dentro de um contexto de ações no mal sem perceber. E aí, é óbvio, será atenuado. Mas em encarnações seguintes, ou às vezes na própria em momentos seguintes, somos esclarecidos. E aí nos cabe a possibilidade de resolver aquela situação. Então, gente, entendam, quando a gente afirma que a felicidade não é desse mundo, a gente não está dizendo assim, você está triste, então continua, porque afinal de contas não é desse mundo a felicidade. Não é isso. Verdadeiramente a gente está dizendo assim, sabe aquele sentimento que você pensa que é felicidade? Vai ficar potencializado muitas vezes quando for felicidade de verdade. E o caminho para você encontrar essa felicidade é o caminho do amor. É o caminho da caridade. É o caminho da compreensão. É quando você começa a perceber que o seu próximo tem os mesmos direitos e deveres que você. O que te faz responsável pelos seus próprios deveres. Afinal de contas, o limite da nossa liberdade é quando esbarra na do outro. E a gente precisa muito entender o outro. Compliquei um pouco, né? Como é que a gente vai entender o outro quando o outro tem atitudes que são completamente diferentes daquelas que nós acreditamos ser as melhores? Como é que um espírita vai se relacionar de forma amistosa com o evangélico se cada um tem uma forma muito diferente de ver a vida? É simples, é muito simples. Basta a gente se lembrar que nenhum de nós é detentor da verdade absoluta. Quando a gente tiver consciência
que somos aprendizes e que, já que estamos ocupando o mesmo planeta, na mesma faixa de tempo, isso torna-nos todos, de uma certa forma, né, lineares ou limitados. Ah, mas aqui na Terra tem uns seres que são muito mais iluminados. Óbvio que tem. São os nossos mestres, né? São aqueles que vêm aqui não para aprender, e sim para ensinar. E temos muitos exemplos, né? Chico Xavier, Madre Teresa, Divaldo, muita gente. E é muito fácil nós percebermos que não fazemos parte desse rol, né? É bem simples. Basta a gente ver o tamanho da nossa insatisfação quando topamos com o pé num obstáculo. E olha que eu nem estou falando dos sofrimentos bem maiores que nos acomete quando a gente passa por circunstâncias das quais não vamos de jeito nenhum passar. Então, assim, a felicidade verdadeira não é desse mundo. Mas o que me faz feliz é saber que o meu sentimento de bem-estar, que já é muito gostoso, vai ser muito maior quando for felicidade verdadeira. É sinal de que o meu espírito está evoluindo. Então, gente, vamos parar de mimimi, vamos parar de sofrer pelos cantos, pelos motivos errados. Vamos acordar para a vida. Vamos perceber o real motivo da nossa existência neste planeta, que é a nossa faculdade, que é a nossa escola, que é o nossa oportunidade de aprendizado. Vamos entender de forma definitiva que tudo que a gente passar por aqui será lá na frente um motivo de orgulho se tivermos superado aquela situação. E será um motivo de tristeza se não tivermos superado. Então vamos abraçar as circunstâncias que nos acometem com resiliência. Vamos deixar de lado todas as situações e circunstâncias, me expressei mal. Vamos deixar de lado o sentimento negativo diante de todas as circunstâncias que não gostaríamos de vivenciar. Porque o sentimento tem que ser otimista em qualquer circunstância que se apresente. Afinal de contas, aquela situação está ali para nos ensinar, para nos fazer pessoas melhores, mais brandas. Quando a gente é muito reativo com a vida, a nossa vida vira um tumulto, e isso é desnecessário. Vamos entender o outro como ele é, vamos dar a ele a oportunidade de ser o que ele gostar, o que ele quiser, o que lhe fizer bem. E é tão interessante que muitas vezes a gente... Eu vou fazer um comentário aqui que daria muitas horas de conversa. A gente acredita muito no que faz, né? A gente, de forma ampla, digamos assim. Eu já tive a oportunidade de ter 7 filhos. E é muito interessante, porque eu criei esses filhos, e em algum caso nem criei, né? De formas muito diferentes. Mas onde eu quero chegar ao ponto? Minha atual esposa, tira esse atual, por favor. Minha esposa, atualmente, tem me mostrado uma outra forma de criar. Lá no passado, minhas outras filhas entenderam que uma palmadinha na hora certa era importante para educar. E eu fazia isso com todo o amor do mundo, tá? Eu dava, sim, uma palmadinha quando eu achava necessário, com todo o amor do mundo. Porém, hoje, na
atualidade da minha vida, com 2 filhos pequenos, estou reaprendendo. Eu estou começando a entender que essa pomadinha era desnecessária, que existem outras coisas mais importantes para educar. E aí, não que eu me arrependa do que fiz, porque a gente passa pela vida por mudanças, e a gente vai mudando conforme a vida muda, e a gente vai se transformando, né? Mas aonde eu quero chegar? Por maior amor que a gente tenha, e por maior vontade que a gente tenha de ensinar os nossos filhos, por exemplo, a gente precisa entender que ele é um ser individual e que ele vai ver a vida, o mundo com os olhos dele. E por maior que seja a nossa vontade de argumentar para trazer a ele informações e formas de viver diferentes, isso não vai ter eficácia. E aí agora sim eu vou dizer por que eu estou falando tudo isso em relação ao filho. Se você quer muito mesmo fazer algo pelo seu filho, ou esposa, ou pai, ou amigo, ou irmão, que você queira muito que ele mude a ótica que está tendo sobre a vida, só tem um caminho. É o caminho do exemplo. Vivencie a própria vida da forma que você gostaria que o seu filho vivenciasse. Sabe aqueles conselhos que a gente dá para filho? Para de dar o conselho para o filho e passa a praticar o conselho. É a única forma de a gente tentar alcançar a mudança do outro, através do exemplo. Não tem outra forma. Então, já que nós estamos falando de felicidade, e que ela não é desse mundo, o que eu sugiro? Vamos ser otimistas. Vamos levar a vida de uma forma leve. Vamos ter os olhares virados para o ponto positivo que cada um de nós traz na sua própria existência. Vamos respeitar o outro como ele é. Vamos entender o limite desse outro. Vamos perceber a necessidade do caminho a ser percorrido, tanto o nosso quanto dos outros. E vamos nos valer do exemplo, que é a única coisa que pode ajudar a modificar esse planeta que amamos e que já já será um planeta de regeneração. Nós queremos estar nele, então que possamos trazer a nossa evolução a contento para continuar a estarmos juntos neste planeta que será regenerado. Gente, esse é o estudo que a gente preparou para hoje. Quero aí agradecer a presença de todos vocês, que os nossos corações estejam abertos ao amor que Cristo tem para nos oferecer, né? Vamos fazer então uma oração de encerramento. Vamos nos relaxar aí nas cadeiras. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, causa primeira de todas as coisas, a Jesus Cristo, nosso exemplo a ser seguido, a Maria, mãe de Cristo, nossa mãezinha de amor e caridade. Vamos então elevar o pensamento a esses seres iluminados que nos dão a oportunidade de vivenciar as situações necessárias que nos tornará pessoas melhores. E vamos permitir que o mundo espiritual iluminado nos encha com seu amor, com seu desejo de bondade, com a sua força e energia, para que a gente sinta verdadeiramente essas forças que querem o bem da humanidade, que querem o bem das nossas vidas, nos inundando e nos preparando para cada vez mais sermos compreensivos, cada vez mais entendermos os desígnios de Deus e deixarmos de lado
as reações adversas e desnecessárias que trazemos em nossas vidas. Que os bons amigos espirituais possam encher de amor todos os lares das pessoas aqui presentes, das pessoas que amamos e de todas as outras pessoas que não puderam estar aqui. Que essa luz, que esse amor nos inunda os corações e permita que a gente perceba o verdadeiro caminho a ser trilhado. Que assim seja. Graças a Deus.